Olá pessoal, hoje a gente inicia uma série de vídeos que a gente decidiu gravar, principalmente pelos questionamentos que a gente tem recebido de vocês, nossos clientes. Temos recebido muita demanda via e-mail, mídias sociais, Instagram, Facebook, com algumas dúvidas que eu acho que são bem importantes de ser respondidas, então a gente decidiu criar esse canal, né, da dúvida dos clientes. E nada mais justo que no primeiro vídeo a gente chamar um especialista no assunto, então já queria agradecer de antemão a Priscila da Kannenberg Arquitetura e Engenharia, um grande parceiro nosso que vem caminhando aí ao longo dos anos junto com a RH. Então já coloco já de antemão a primeira pergunta, que é a que a gente mais recebe dos clientes, né? De modo geral, ela vem de várias formas, mas a pergunta que fica é: qual é a forma mais barata de se construir? Bem, Francesco, vamos lá. O mais barato depende um pouco de alguns fatores que a gente tem que entender um pouco melhor para poder avaliar o barato ou o caro de uma construção, né? O primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é qual o objetivo da pessoa, da família, legal, enfim, com a construção da casa. Eu quero construir uma casa pequena para eu poder ampliar depois, eu quero construir uma casa que já é a casa do meu sonho, que eu vou passar a minha vida inteira nessa casa. Então elas têm perfis diferentes, né? Tá. São ideias de moradia diferentes. Então é necessário avaliar isso no primeiro momento. E a segunda situação que a gente tem que avaliar é o investimento. Então, quanto que aquela pessoa, aquela família está disposta a investir, a se desprender num primeiro momento para a construção da casa. Perfeito. A questão do investimento, quando a gente fala, quando eu falo investimento, eu não falo custo, eu falo investimento porque a gente, na nossa empresa, principalmente, gosta de avaliar muito a situação da vida útil da casa, né? Assim como um carro, uma casa tem uma vida útil, não vai cair, não vai acontecer nada, mas ela começa a ter mais manutenção, começa a ter mais situações onde há um investimento, um gasto um pouco maior no futuro. Então, se a gente considerar o ciclo de vida de uma construção, que estudos e pesquisas demonstram, né, estudos científicos demonstram que é em média de 30 anos, nesses 30 anos, 1% a gente gasta a pessoa gasta com um projeto, com elaborar um projeto e tal. 14% na construção da casa, que é aquela construção que você gasta uma vez só, né? Você construiu uma vez só aquele imóvel, aquela construção. Depois você gasta média 5% com uma reforma, uma ampliação. E os restantes dos 80% é gasto com uso e manutenção. Uso e manutenção é ao longo de toda a vida. Então, depende da ideia, ou na verdade do sistema construtivo, ou dos materiais que eu usar lá na construção, que é o 14%, eu posso diminuir ou amenizar o meu gasto com manutenção. Com a minha conta de energia, com a repintura do telhado, a repintura da casa, problema de drenagem, de umidade. Então, se eu invisto o 14% lá da construção, ou o gasto da minha construção, um investimento bem feito, eu acabo economizando, que é a história do barato que sai caro se eu não fizer isso, né? Então avaliar essas duas coisas eu acho essenciais antes de... Perfeito, então em resumo seriam duas coisas. Primeiro, depende, né? A boa resposta é o depende. Primeiro, o objetivo da obra e o segundo, investimento. Isso aí. E aí você comenta um pouco de sistema construtivo. Eu acho que seria interessante comentar quais são os mais usuais que podem reduzir esse 80% hoje. Com relação aos sistemas construtivos, na nossa região aqui, considerando as tendências dos últimos anos e o que vem acontecendo, sendo praticado na construção civil, regionalmente, a gente pode considerar assim, 2 sistemas construtivos que são usualmente praticados e um como uma tendência de mercado que vem aparecendo aí, Francesco. Então, um deles é o sistema de alvenaria convencional, que a maioria das pessoas conhece, aquele sistema que tem um pilar, tem viga, tem tijolo de cerâmica, né, de 6 furos, 4 furos, 8 furos, enfim. E é um sistema construtivo que a gente chama mais manual, porque o pedreiro vai assentando, tem argamassa, tem cimento. Outro sistema que também é utilizado muito localmente e também nacionalmente, enfim, é o uso de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural também é um tijolo cerâmico, só que a gente não usa, não tem pilar, não tem viga, mas tem reforços estruturais, né, que tem que ser executados para que haja uma estabilidade da estrutura. É um tijolo mais rápido, então
a gente comentou antes lá do objetivo da construção, né? Então depende do meu objetivo, esse é o sistema construtivo ideal. Né? Se vou construir uma casa pequena, térrea, enfim, talvez seja o sistema ideal para construir. Vou fazer uma casa um pouco maior, né? Vou fazer com mais estrutura, tem mais vão. Depende do projeto, de novo, né? Mas assim, via de regra, uma alvenaria convencional às vezes é mais adequada. A gente sempre fala assim, que o comparativo não pode ser o tijolo com o tijolo. Entendi. Né? Tem que ser o global com o global. Comparando esses dois sistemas, né, quando a gente evolui de um sistema construtivo, a gente tem que ter uma mudança cultural das pessoas. Porque independente do sistema construtivo que a pessoa for usar, para ele sair mais barato, ou pelo menos ele fazer a função dele, que a gente chama, ele tem que ser construído da forma como ele foi concebido. Então, a alvenaria convencional, a mão de obra não é exatamente igual, ou a forma de construção não é exatamente igual do que eu construí em alvenaria estrutural. Perfeito. Então, se a gente constrói entender essa diferença, faz com que eu economize, né? Certo. Usar o sistema da forma correta. Então, quem usa a alvenaria estrutural, o sistema foi feito para toda a parte de infra, tubulação elétrica, hidrossanitária e tal, embutida na parede. A partir do momento que eu uso o tijolo estrutural, que é um tijolo mais caro, e eu corto ele para passar o eletroduto, depois fecho, né, passo uma massa, como é na alvenaria convencional, eu acabo gastando mais. Eu tenho retrabalho e automaticamente eu gasto mais. Então, quando eu comparar o mais barato, a gente precisa comparar os dois sistemas inteiros. Não o tijolo com o tijolo, né? Porque o tijolo estrutural é mais caro, o tijolo todo, né? convencional é mais barato se eu comparar o tijolo. Só que na convencional eu vou ter mais de estrutura e no estrutural eu tenho menos. Se eu vou fazer uma casa pequena, térrea, via de regra na maioria dos casos, o tijolo estrutural é mais indicado. Vou fazer uma casa um pouco maior, né? Tenho mais vãos, eu quero ter menos, quero ter mais vãos, lajes maiores, enfim. Muitas vezes a alvenaria convencional é o mais indicado, mas varia, como a gente falou antes, né? Varia muito do perfil e de qual é a intenção da pessoa com o projeto. E cada sistema tem, de repente, algumas limitações ou não, né? E um outro sistema que falando em evolução de sistema construtivo, está aparecendo aí no Brasil com mais intensidade, é usar a construção a seco. Construção a seco vem desde casas pré-fabricadas ou galpões pré-fabricados, mas estamos falando de casas aqui, né? Casas pré-fabricadas. Perfeito. Já é um tipo de modulação de alguma coisa padronizada e evoluindo isso ainda, a gente chega à construção a seco, que é steel frame, wood frame. O pessoal que assiste aí Irmãos à Obra, né? Nos Estados Unidos, 85%, 90% das construções são feitas assim. Então é um sistema que também pode ser barato, inclusive às vezes mais barato do que a alvenaria convencional, se está adequado àquele projeto, àquele perfil da pessoa, à necessidade que ela tem. Entende como tudo volta lá ao começo da nossa conversa, né? Que depende do objetivo da obra e da ideia de investimento que a pessoa a gente tem recebido também algumas das dúvidas, o steel frame é mais barato, então segue nessa mesma linha. Segue na mesma linha. A gente já teve situações que o steel frame ficou mais barato que a alvenaria convencional. Né? E dependendo do tipo de projeto, às vezes se torna mais caro, mas ainda é viável, dependendo da situação ou dos benefícios que a pessoa precisa, ou às vezes não vale a pena. Então a gente defende muito fazer um projeto, avaliar quais as possibilidades que você tem e aí planejar, né? Planejar, realmente assim, quanto vai custar isso, não sair fazendo... Projetar, né? Planejar, isso vai ajudar no todo. E controlar na execução, né? Perfeito. Controlar na execução realmente assim, para ter realmente me custou quanto? Não é mais ou menos... Uma obra não pode custar mais ou menos, né? Independente se eu estou construindo a minha casa ou como um investimento. Ela tem que ter um controle, né? Então, para poder se tomar decisões mais ou menos. Então, projeto, planejamento e controle, assim, de obra mesmo. Eu acho que são essenciais para ela se tornar mais barata. Ótimo, Priscila. Gostaria de te agradecer tua disponibilidade, esse teu tempo, de estar ajudando, né, a gente e também os clientes de tirar essas dúvidas, né? Não é o primeiro, não vai ser o último, acredito que a gente vai ter mais dúvidas. E aí já fica a dica, pessoal, para enviar as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder elaborar esses vídeos, né? Então responder todos os questionamentos que vier de vocês. Mais uma vez, obrigado a Priscila Kannenberg,
por esse espaço e por também ajudar a gente a desenvolver esse material. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.